Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, tem pessoas que falam com a gente assim, quando você está discutindo com algumas pessoas, tem alguns amigos que chegam e falam: rapaz, você discutir com essa pessoa é besteira, essa pessoa é burra, você vai acabar passando por burro também. E é verdade. Mas esse povo, esse pessoal do Bolsonaro, eles são burros demais. Se dizem informados, esse Flávio Bolsonaro diz que é advogado, o outro que está lá nos Estados Unidos também, acho que é formado em Direito, enfim. E são uns caras muito burros, só tem um canudo ali, um certificado, só pode ser. Porque esse plano do Bolsonaro aí, tudo isso que aconteceu com essa tornozeleira, isso foi um plano arquitetado, mas muito mal arquitetado, muito mal planejado, porque agora está público e notório que a intenção era realmente fazer com que ele fugisse. Não tem outra explicação o que está acontecendo. E com certeza virá à tona muitos outros esclarecimentos que a gente imagina, mas não pode comentar porque ainda não sabe. Eu acho que a gente falar o que ainda não tem certeza não é bom. Mas aquela vigília que ele armou ali, não era vigília nada, ele queria botar ali 100 pessoas, mais de 100 pessoas para tumultuar. Já tinha aquele cara, aquele sósia do Bolsonaro ali para ficar no meio do tumulto, entendeu? De repente o cara foi até no oba-oba, teve o efeito daquele pastor, que aproveitou para falar a verdade, foi literalmente espancado, foi agredido, mas tudo aquilo ali foi armado. Agora tá aí, naquele dia estava na casa dele, além do Nicolas, que foi lá visitar ele, estava usando telefone, que não podia usar celular ali, mas enfim, é outra questão. Tinham lá duas irmãs dele, ou eram três, não sei, acho que duas irmãs dele, e um irmão. O irmão dele é técnico, é especialista em equipamentos eletrônicos. Então está explicado. O irmão dele tentou violar a tornozeleira, ele quis abrir ali para ver se tinha como ele modificar, sabe lá, um GPS ali para depois que o Bolsonaro fugisse, ele continuasse ali mostrando que o Bolsonaro estava em casa, que ele continua ali, que ele continuava ali. Então tudo isso, só que quando ele chegou a esse ponto, a tornozeleira emitiu o alerta máximo, que tem vários tipos de alerta. Então, quando foi o alerta máximo, a Polícia Federal foi acionada e ele imediatamente foi constatado tudo aquilo ali. Então, mas só que agora veio outra informação que ele não tentou abrir. A tornozeleira, o equipamento foi aberto. Ele foi aberto, o cara viu ali que não tinha como, ou não dava tempo de mexer mais, o cara lacrou. Então, por isso foi usado o aparelho de solda, que está ali, um negócio que é um tipo de plástico muito duro, mas quando o cara botou fogo ali, ficou aquelas marcas que a gente vê ali, toda ali marca de queimado, todo pipinado o troço ali. Então, foi uma melequeira do caramba, e literalmente são as pessoas muito burras. Tentar fazer um troço daquele ali e depois fazer de conta que não aconteceu nada. Se vocês não sabem, atrás da casa do Bolsonaro, a 200 metros, é a casa do Nelson Piquet. Foi lá onde o Bolsonaro escondeu as joias, tem muita coisa do Bolsonaro ali na casa do Nelson Piquet, que eu acho que vai acabar sobrando para ele também. Então, nessa casa dele, a 200 metros aí nos fundos de onde o Bolsonaro estava morando, tem uma pista de pouso, tem uma pista ali de pouso e decolagem de avião. Então, quer dizer, o cara passava ali, um minuto ele estava lá dentro, um avião já preparado ali, ele ia para outro, voava dali e acabou, pronto, ele ia fugir e acabou. Esse era o plano. A tentativa ainda de querer manter o Bolsonaro em prisão domiciliar pelo filho dele, o Flávio, falando que ele está doente, que ele não pode, tem que ter a companhia da Michelle, que até para se virar na cama, ele tem que ter ali uma pessoa para ajudar, pelo amor de Deus, O Bolsonaro está lá andando, rindo, nos corredores da Polícia Federal, que isso aí também está errado, Alexandre de Moraes tem que ver isso, porque ele está caminhando ali para cima e para baixo. Ele foi levar a Michelle lá na porta de saída. Quando o Lula estava preso, ele não tinha acesso a parte nenhuma daquilo ali. Ele ficava dentro da sala lá que foi preparada para ele ficar o tempo, os 15, 80 dias que ele ficou lá no Paraná. Então ali ele ficava restrito ali. Se ele saísse ali era pelos fundos, no horário do banho de sol e acabou. Ele recebia visita, as pessoas eram revistadas. Aí o cara está em prisão domiciliar, como o Bolsonaro estava, ele estava preso. E vai lá um cara visitar ele com o celular ali, livre, leve, solto ali, ligando para alguém, sei lá o que ele estava fazendo, rindo ali, os dois conversando, e o cara está quase morrendo. Agora querem pôr o cara, que o cara é um idoso de 71 anos, como se ele tivesse totalmente impossibilitado, totalmente incapaz, pelo amor de Deus,
Eu acho que as pessoas aí que têm 70 anos até 80 anos estão indignados com isso, com os filhos deles, de falar que uma pessoa que tem 70 anos é incapaz. Que papo é esse? Que conversa é essa? Onde é que eles tiraram isso? Você está vendo o cara para cima e para baixo aí conversando, rindo, como o presidente do partido dele lá, ele falou, o Costa Neto falou, não, se ele for liberado, se tiver anistia para ele, no outro dia ele está bem, vai para a campanha, vai trabalhar muito para se eleger presidente. Então o cara tem uma doença que é só porque ele está restrito a um ambiente ali, né? Se ele sair dali e for para a rua, aí ele está bem. Então ele está ferrado. Desculpe, ele está ferrado. Entendeu? Vai ter que cumprir os 27 anos dele. Que pena que ele não vai ficar 27 anos preso, claro que não. No Brasil é diferente, outro país, qualquer outro país do mundo ele ia ficar. Mas no Brasil ele não vai, né? Mas vamos torcer para que ele fique pelo menos 10 anos ali, e se a pena dele é 27 anos, ele vai ficar elegível só em 2060. Ele não vai estar mais aqui, eu tenho quase certeza disso. Então, pessoal, o que está acontecendo em torno desse cara é isso. É uma mentira atrás da outra, é uma invenção atrás da outra, para ver se livra o rabo dele. Por outro lado, o Hugo Marmota e o Davi Colombo, lá, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, eles não compareceram ontem naquela sessão ali de assinatura do imposto para as pessoas que ganham até 5 mil reais, não pagaram imposto. Eles não compareceram naquela cerimônia. Eles se negaram a comparecer, tinha compromisso, não sei o que lá. Não, é porque eles são indignados, porque na Câmara dos Deputados foi meia boca, mas no Senado foi aprovado logo de cara. Então eles ficaram indignados porque o que eles queriam era que atrás disso viessem todas aquelas aprovações das canalices que eles queriam. PL para proteger bandido, era PEC para proteger parlamentar, entendeu? Que a PEC era pior, porque a partir do momento que é aprovado um projeto de emenda à Constituição, ele não tem nem vetação, o presidente da República não pode vetar, a PL ainda passa pela mão dele, ele pode vetar ou não, mas a PEC não. Então, assim, ficaram indignados, ficaram ali, os dois ficaram chateadinhos e não compareceram, só que é o de menos. Só que eles têm que botar as barbas de molhos, porque o que vem para cima deles aí não é brincadeira. Como eles não conseguiram aprovar as leis para protegê-los e proteger aqueles que eles querem proteger, que são os chefes do crime organizado, eles estão com o rabo entre as pernas, estão com o rabo preso, estão com medo, e por isso eles estão fugindo. Ele se indispôs com o Hugo Marmota, se indispôs com o líder do governo na Câmara, o Lindbergh não está nem aí para ele. O Colombo lá ficou indignado porque o que ele queria era lá o Rodrigo Pacheco para ser indicado ao Supremo, e não foi, o Lula indicou outra pessoa, no caso, advogado-geral da União. Então, eles estão chateadinhos, estão invocadinhos, só que eles vão ter que cair na real e entender que não é do jeito que eles querem. Eles não foram colocados lá para isso, foram colocados ali pelo povo para trabalhar em prol do povo, e é o que eles não estão fazendo. Só que assim, aguardem, 2026 vem aí. Por outro lado, desculpa, o negócio hoje aqui está difícil, velho. Por outro lado, o Arthur Lira, ele ali se tornou ontem, ele declarou literalmente, ele é um cabo eleitoral do Lula. Ele ali elogiou o Lula, elogiou a aprovação das pessoas que ganham até 5 mil reais, não pagam, a isenção de imposto para quem ganha até R$1.000, eu estou falando que o negócio está difícil. Então, assim, a isenção de imposto para quem ganha até 5 mil reais, ele ficou ali mostrando, falando disso ali, com um riso de orelha a orelha, entendeu? Totalmente feliz e deixando bem claro, ele deixou ali no ar que o Lula, em 2026, vai ser reeleito para cumprir mais 4 anos de mandato, e ele deixou bem claro ali, vamos eleger pessoas para ajudar o presidente. Então, pessoal, peguem a deixa do Arthur Lira e o ano que vem, façam o que nós pedimos tanto aqui nas redes sociais, vamos eleger parlamentares que realmente vão estar ali ao lado do governo. Se não for a maioria, mas pelo menos uns 250, né, deputados, e ali uns
pelo menos, no mínimo, uns 30 ou 40 senadores que vão estar ali realmente do lado do governo. Que aí sim, vai ser os 4 anos mais produtivos do governo Lula e os 4 anos mais produtivos que o Brasil já viveu. Eu vou postar mais tarde ou amanhã um vídeo que eu tenho aqui do Vladimir Putin falando do BRICS e falando muita coisa ali, que ele deixou bem claro que a mordida de corda do Donald Tranqueira não foi à toa, não. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Bom dia, galera.